Gálatas 1, do verso 6 ao verso 9, diz o seguinte: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é evangelho. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Amém? A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito importante para nós entendermos um pouco do que acontecia nas igrejas do primeiro século em muitas localidades, certo? Como todos sabem, o evangelho ele surge dos judeus, certo? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, o apóstolo Paulo era um judeu, os primeiros cristãos eram judeus. A palavra foi pregada primeiramente em Jerusalém, inclusive por ordem de Jesus. Ele determinou que fosse assim, pregado primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, que era uma região ainda dentro de Israel, para depois ir até os confins da terra. Pelo menos pelos primeiros 3 anos e meio, a pregação ela foi centrada muito em Israel. E depois disso, discípulos, os primeiros crentes, ainda judeus, começaram a ir para fora de Israel para levar o evangelho a outras nações. Então o evangelho ele surge dos judeus. O evangelho ele é, por essência, algo judaico, certo? E isso traz algumas dificuldades, porque entre os judeus do primeiro século existia uma cultura própria, um modo próprio de ver as coisas, né? Isso é comum. Toda localidade, todo lugar possui a sua cultura e não era diferente entre os judeus, né? E dentro da cultura judaica do primeiro século, havia uma dificuldade muito grande de enxergar determinadas verdades bíblicas, coisas que estavam no Antigo Testamento, que era a Bíblia hebraica da época, era a Bíblia da época, o Novo Testamento ainda não estava pronto, mas que apesar disso, com os séculos, a cultura acabou fazendo com que se tornasse esquecido, né? Uma dessas coisas era justamente a ideia de pregar o evangelho aos gentios. Os judeus da época viviam uma cultura em que isso era visto com dificuldade. Você sair de Israel e pregar o evangelho aos gentios era algo, no mínimo, estranho para a cultura da época. Porque o judeu da época se habituou a estar distante dos que não eram judeus. E havia uma razão histórica para isso, né? Durante muito tempo, Israel, ao andar com os pagãos, né, adotou costumes idólatras, adotou costumes imorais daqueles povos. E, como resultado, o povo inteiro caía e Deus permitia que acontecessem tragédias na vida dos israelitas, coisas que já estavam prescritas no Antigo Testamento, né? Se você for em Deuteronômio, você tem lá as prescrições de Deus. Deus ele afirma claramente, né, a Moisés e ao povo da época que se o povo se afastasse de Deus, ele permitiria que acontecessem tragédias, que acontecessem coisas ruins, que outros povos os atacassem e por aí vai. Então isso foi acontecendo ao longo do tempo com os israelitas muitas e muitas vezes. Quando você pega para ler o livro de Juízes, o livro de Josué, livro de Reis, livro de Crônicas, você vê que isso se repete diversas e diversas vezes. O povo se afastava, um rei que assumia, adotava a idolatria como cultura, e todos começavam a fazer também. Então isso acontecia muitas e muitas vezes. E
O ápice disso é quando Israel se torna cativo da Babilônia, né? Metade de Israel já tinha sido destruída na época dos assírios, a outra metade que ficou, que era o reino de Judá, acabou sendo atacada pela Babilônia, foram levados vários cativos, os muros foram destruídos, o templo foi destruído, tudo acabou. E nós tivemos uma lição de Neemias e Esdras, né, que mostra como que foi o árduo processo de retorno dos judeus para a sua terra, né? Eles conseguiram voltar, eles começaram a reconstrução do templo, eles começaram a reconstrução da cidade, com muitas dificuldades, né? E desde então, desde aquele período, que é quando começa mais ou menos, né, depois de Esdras e Neemias, começa aí o período intertestamentário, né? O povo começa a se fechar para as outras nações, como um resultado de todas essas problemáticas que eles viveram ao longo dos séculos. Eles pensavam, nós não vamos mais nos misturar com os gentios, porque nós fizemos isso no passado e deu problema. Nós fizemos isso no passado e passamos a ser idólatras, passamos a ser imorais, e por causa disso Deus permitiu que nós fôssemos atacados por outros povos, que nós fôssemos cativos. Então, o povo se fechou por cerca de 400 anos, que é o período intertestamentário, o povo se fechou muito para essa ideia de ter contato com os gentios. Então, o contato que se tinha era um contato estritamente comercial. Mas o gentio ele era visto como impuro, como alguém com o qual você não deve ter relações de nenhum tipo, a não ser comerciais. E por causa dessa mentalidade, né, acabou que os judeus se tornaram bastante orgulhosos, né? Então, fazia parte da cultura do primeiro século, quando Jesus veio, um orgulho judaico muito grande. Eu sou judeu, eu sou do povo escolhido de Deus, eu sou puro, ao contrário das outras nações. Se por um lado isso é compreensível, por outro lado é um extremo. A Bíblia hebraica ordenava que os judeus não se misturassem com os gentios no sentido de serem influenciados, mas eles precisavam ser influenciadores. O evangelho precisava ser pregado, isso já no Antigo Testamento. Se você for ler o livro de Isaías, por exemplo, você vai encontrar lá, Isaías 56, Deus falando para os gentios e para os eunucos, dizendo a eles, olha, não pensem vocês, gentios e eunucos, que vocês não podem se achegar a mim. Vocês podem se achegar a mim. Vocês podem abraçar a minha aliança. Vocês podem ter como Deus a mim, Yahvé. Então, o evangelho, a palavra, precisava ser pregada isso antes do Novo Testamento, antes de Jesus vir. Era a intenção de Deus que os outros povos conhecessem a Ele. Isso não é uma novidade do Novo Testamento. E Paulo ele vai argumentar muitas vezes isso, porque Paulo ele se torna o apóstolo dos gentios. Paulo era um judeu que entendeu que Jesus era o Messias, ele passou por uma experiência com o próprio Jesus, entendeu que ele era o Messias e passou a pregar, e ele se sentiu comissionado por Deus a pregar aos gentios. Então ele entendeu isso, ele percebeu que a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, não era contra você se relacionar com os gentios, mas você tinha que se relacionar influenciando, não sendo influenciado. Paulo entendeu que ele precisava ir aos povos pagãos, não para aceitar a sua idolatria, aceitar a sua imoralidade, mas para pregar o evangelho. O problema, óbvio, é que quando a gente vai contra a cultura da época, a gente começa a ter confronto. Os judeus tinham uma cultura fechada no primeiro século. Nós somos judeus, os gentios são gentios e acabou. Então, quando um judeu como Paulo se levanta para poder pregar o evangelho aos gentios, levar a palavra aos gentios, a palavra que era judaica, aos gentios que eram impuros, muitos começam a se levantar contra ele.
segundo o evangelho que Paulo pregava, os gentios não precisavam ser circuncidados. E aí isso causava mais revolta ainda. Porque para um judeu do primeiro século, se um gentio quisesse ser um seguidor de Yahvé, um seguidor de Deus, ele poderia, mas ele teria que se tornar um judeu. Para se tornar um judeu, ele precisava passar pelo ritual da circuncisão. O ritual da circuncisão, ele não era apenas um ritual religioso, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Ele era um ritual étnico-religioso, ou seja, ele tinha a ver com a nacionalidade. Quando você passava pela circuncisão, você não se tornava apenas um judeu no sentido religioso, espiritual. Você se tornava um judeu no sentido étnico, nacional. Pensando nos dias de hoje, seria mais ou menos como se para aceitar o evangelho, para me tornar um cristão, eu tivesse que me tornar um americano. Seria mais ou menos isso. Existe essa possibilidade hoje de você se naturalizar em outros países, não é verdade? Eu quero me tornar um espanhol. Então eu vou até a Espanha, eu estudo, faço alguns cursos, cada país coloca aí alguns requisitos para que isso aconteça, e aí depois disso você se naturaliza, você se torna um espanhol. Você precisa falar a língua, tem uma série de requisitos. A circuncisão era mais ou menos isso. Quando você passava pelo ritual da circuncisão, você não só se tornava um judeu no sentido espiritual, você se tornava um judeu no sentido nacional. Em Êxodo fala sobre isso, se eu não me engano, no Êxodo 12, diz que, quando fala sobre a Páscoa, que os judeus eram obrigados a guardar a Páscoa. Os gentios não podiam comer do cordeiro da Páscoa. Entretanto, se um gentio quisesse comer do cordeiro da Páscoa, ele deveria passar pelo ritual da circuncisão e se tornar um judeu. E aí diz o verso bíblico, então ele se tornava como um do povo. Então não era apenas algo religioso, era algo étnico. A circuncisão fazia alguém se tornar parte de Israel, como se ele tivesse nascido lá, como se ele tivesse pai e mãe israelita. O problema é que em nenhum ponto da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, existe um mandamento para que os gentios se circuncidassem. Isso não existe no Antigo Testamento. Na verdade, todas as passagens do Antigo Testamento que mostram algum profeta hebreu, algum profeta judeu pregando o evangelho para gentios, como por exemplo Jonas em Nínive, ou algumas outras ocasiões, você não encontra o profeta ou o próprio Deus dizendo, bom, agora vocês gentios que me aceitaram se circuncidem e virem judeus. Não existe isso. Porque a circuncisão ela foi dada para os descendentes físicos de Abraão. Era obrigatório para eles, não era obrigatório para o gentio. O gentio poderia, sim, se quisesse, fazer parte do povo judeu, mas não era obrigatório. Ele poderia aceitar a Yahvé, ele poderia aceitar a Deus e seguir a Deus sem ser circuncidado. Isso é tão claro que em Isaías 56, como eu já mencionei aqui, Deus, Yahvé, ele coloca como requisito não a circuncisão para que os gentios se unissem à sua aliança, mas a guarda do sábado. Dizia, se você quiser se unir a mim, guarde o sábado, não faça o mal e você pode fazer parte da minha aliança. Os gentios não precisavam se tornar judeus para serem seguidores de Yahvé. Então, a imposição da circuncisão nunca foi algo bíblico, nem no Novo Testamento, nem no Antigo. E havia uma disputa entre alguns líderes judaicos, alguns rabinos, porque alguns achavam que não, o gentio precisa se circuncidar. Outros achavam, não precisa. Mas os fariseus, que eram um grupo mais impactante, mais influente da época, em geral eles acreditavam que o gentio precisava sim se circuncidar. Então eles faziam força para isso. Então quando o gentio começava a frequentar uma sinagoga, eles tentavam fazer que esse gentio se tornasse um prosélito judaico. Ou seja, esse gentio ele precisava deixar sua condição de gentio simpatizante, vamos dizer, e passasse pelo ritual da circuncisão para se tornar um judeu.
Esse era o modus operandi dos fariseus. Tanto que em Mateus 23, você vai ver Jesus repreendendo os fariseus por isso. Dizendo, olha, vocês fazem de tudo para conseguir circuncidar um gentio. E quando vocês conseguem, vocês fazem ele 2 vezes mais filho do inferno. Ou seja, ele estava querendo dizer, vocês se esforçam tanto para impor esse ritual, que na verdade é um ritual não obrigatório para gentios, e no final das contas, aquilo que é mais importante vocês não ensinam. Ele se torna mais filho do inferno do que já era. Então, a imposição da circuncisão não era algo bíblico. E quando Paulo ele é comissionado por Deus a pregar o evangelho aos gentios, ele entende isso. Ele percebe que ele não poderia estar impondo esse rito aos gentios. Isso atrapalhava o processo. Os gentios achavam o ritual da circuncisão algo muito bárbaro. Para o judeu era comum, porque para o judeu, além de ser cultural, ele fazia isso com 8 dias de idade, ou seja, os pais faziam no filho e o filho nem lembrava. Todo judeu era circuncidado e não lembrava que tinha sido circuncidado. Tinha 8 dias de idade. Mas o gentio já era adulto. Então, para ele passar por esse ritual, era uma coisa dolorosa. Então, era visto como algo bárbaro. E Paulo começou a ver que, além de ser algo antibíblico, ou seja, não era necessário impor a circuncisão, porque era algo para os descendentes físicos de Abraão, mas além de ser algo antibíblico, era algo que afastava as pessoas. Acho que a gente pode colocar isso para os dias de hoje, né? Dificilmente a gente conseguiria converter pessoas se a gente dissesse assim, olha, para você entrar nessa igreja, você precisa passar pelo ritual da circuncisão. As pessoas vão dizer assim, olha, legal, mas não dá para mim. É complicado. Então, Paulo percebeu que isso afastava. E percebeu que não era necessário. Percebeu que não era uma imposição bíblica. Era como eu já falei, você tentar pregar o evangelho e dizer, olha, para você aceitar Jesus, você precisa primeiro se tornar um americano. Vai ter que aprender inglês e viajar para os Estados Unidos e tal. Soa bastante absurdo, né? O fato é, Israel havia sido levantado por Deus como povo étnico para uma missão especial. Essa missão era especial para os israelitas. Não era algo para os gentios. Então você não era obrigado a isso. Mas o evangelho é universal. As pessoas têm missões diferentes dadas por Deus. Mas o evangelho é universal. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava romper aquelas barreiras culturais e pregar o evangelho para os gentios. Ele entendeu, por exemplo, que a ideia de que os gentios eram impuros era errada, porque haviam gentios que não eram idólatras. Você vê um monte desses nas páginas do Novo Testamento, gentios que seguiam sinceramente a Yahvé. Quando Pedro, por exemplo, vai à casa de Cornélio, ele percebe que Cornélio era um homem íntegro, temente ao Deus de Israel. Não era um pagão, não era um idólatra. E quando Pedro prega o evangelho para ele e o batiza, vê que ele recebeu o Espírito Santo, ele se impressiona, ele diz, olha, ele é um gentil, ele não é circuncidado, mas recebeu o Espírito Santo como os outros, como os judeus. E Pedro ele vai contar isso para a igreja e dizer assim, olha, eles receberam o Espírito Santo como nós. E aí a igreja começa a entender, então o ritual da circuncisão não é importante para a salvação. Foi o que Paulo entendeu. E o que isso tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 1? Paulo ele começa a perceber que os Gálatas dão ouvidos a alguns falsos evangelhos, outros evangelhos. O que estava acontecendo ali? Muitas pessoas estavam aceitando a Jesus, mas incluíam na sua crença em Jesus, no seu evangelho,
coisas que não eram coerentes com o Evangelho, que não eram coerentes com a Bíblia. Uma delas era essa questão da imposição da circuncisão. Se você for em Atos 15, você vê que a igreja teve um grande problema com isso. Haviam judeus que aceitaram Jesus, mas queriam impor a circuncisão aos gentios. Ou você é gentil, quer aceitar Jesus? Beleza, mas tem que se circuncidar. Senão, você não vai ser salvo. Esse era um dos problemas. Então, Paulo começou a perceber que os Gálatas tinham sido evangelizados, mas agora estavam debandando para outros evangelhos ou para outro evangelho. Filosofias estranhas estavam entrando na crença dos Gálatas. E é interessante a gente começar a pensar aqui quais eram as características desse outro evangelho que os Gálatas estavam começando a seguir. Se a gente for olhar, por exemplo, o capítulo 2 de Gálatas, eu não vou ler aqui, porque é grande, mas a partir do verso 11, até o verso, mais ou menos o verso 19, 20, né? Paulo ele começa a narrar que, em certa ocasião, ele estava com Pedro e outros apóstolos, e Pedro comia com os gentios. De repente chegaram algumas pessoas que eram judeus que concordavam com a circuncisão, com a imposição da circuncisão aos gentios. E quando essas pessoas chegaram, Pedro, que estava comendo com os judeus, saiu dali, né, para fingir que não estava comendo com os judeus. Isso que Pedro fez era parte da tradição judaica da época. Um judeu não comia à mesa com um gentio. Um judeu não comia na casa de um gentio. Por que ele não fazia isso? Porque os judeus da época achavam que isso o tornava impuro. Se eu como na casa de um gentio, ou se eu entro na casa de um gentio, ou se eu como com um gentio, eu estou me tornando impuro, porque ele é impuro. Se o gentio é impuro, então a comida que ele prepara é impura, tudo é impuro. Ter contato com um gentio era impureza. Mas onde está isso na Bíblia? Tem. Não há uma passagem no Antigo Testamento que diga que os judeus não poderiam comer com gentios, ou não poderiam entrar na casa de gentios. Eles não podiam, claro, comer de alimentos que eram condenados pela lei de Levítico 11, Deuteronômio 14. Mas não havia problema em si em comer com gentios, principalmente se esses gentios fossem seguidores de Yahvé, seguidores de Deus. Isso era uma tradição. Pedro, por covardia, não queria quebrar a tradição perto daqueles que seguiam essa tradição. Então, quando aqueles que seguiam essa tradição e que também eram partidários da imposição da circuncisão aos gentios chegaram, Pedro se afastou dos gentios. Paulo viu aquilo e disse: hipocrisia. Como que com os judeus você age como judeu, com os gentios você age como gentio? Hipocrisia. Então Paulo resolve repreendê-lo em público, não só a ele, mas também a Barnabé, que estava fazendo a mesma coisa. Paulo percebe o risco daquilo. Estava se disseminando na igreja uma atitude hipócrita, de exclusão dos gentios. E Paulo repreende. E é interessante porque isso é uma das faces desse outro evangelho que os Gálatas estavam seguindo. Paulo ele dá esse exemplo para mostrar que os Gálatas estavam se apegando a tradições. Não eram coisas bíblicas. E se não eram coisas bíblicas, não é evangelho. Porque o evangelho é Bíblia. O evangelho é escritura. O evangelho ele não é uma doutrina nova que se afasta do Antigo Testamento. Ele é escritura. O evangelho ele se inicia lá em Gênesis 3,15, com a primeira promessa messiânica. O evangelho ele percorre todo o Antigo Testamento. Não há uma diferença entre Antigo e Novo Testamento.
O evangelho precisa estar pautado nas Escrituras. Então, a partir do momento em que eu sigo alguma tradição que é extra-bíblica, ela também é extra-evangelho. Se eu sigo uma tradição antibíblica, então ela também é anti-evangelho. Então, se eu estou enchendo o meu evangelho de coisas antibíblicas, então eu estou seguindo outro evangelho, e não o evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se do que Jesus falou no Sermão do Monte. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? São as escrituras do Antigo Testamento. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Se você for ler com cuidado tudo que Jesus falou e tudo que os apóstolos falavam, você vai ver que sempre tem uma referência no Antigo Testamento. Ou uma referência direta, ou indireta, ou uma alusão. Leia o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai ver o quanto de referência do Antigo Testamento que tem ali. Alguns consideram que é o livro que mais faz alusões e referências ao Antigo Testamento. Apocalipse. O Novo Testamento está totalmente fincado no Antigo Testamento, são uma coisa só, não tem como você separar, é Escritura. Paulo, quando diz que toda a Escritura é inspirada e útil e boa, ele está falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento não era escrito ainda. Então, o Evangelho é baseado em Escritura. O Evangelho está na Escritura. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, a partir do momento em que você segue uma tradição antibíblica, você está seguindo algo anti-evangelho. Aquela tradição que Pedro seguia, por mais que fosse uma tradição judaica, não era uma tradição bíblica. Trazendo para hoje, tem muitas tradições que nós abraçamos, que são tradições entre os cristãos, mas não são tradições bíblicas. Esse é o perigo. Nem sempre aquilo que os cristãos fazem é bíblico. Às vezes a gente segue algo porque os cristãos fazem, mas não é bíblico. E se não é bíblico, é anti-evangelho. Em Gálatas 4, eu também não vou ler, mas vocês podem observar em casa, né? Paulo ele também vai falar sobre tradições. Por exemplo, no verso 8, ele diz que os gálatas, eles antes de serem evangelizados, eram escravos de alguns deuses, que por natureza não são deuses de verdade. E que agora eles estavam voltando a essa escravidão, né? E aí ele fala sobre rudimentos do mundo e rudimentos fracos e pobres. Os gálatas estavam abraçando rudimentos do mundo. A palavra rudimentos do mundo, no original, ela pode significar espíritos elementares. Em algumas Bíblias você vai ler espíritos elementares do universo, em outra você vai ler rudimentos do mundo. Os linguistas e os teólogos eles não chegaram a um consenso, né, se esses espíritos elementares eram algum tipo de crença gnóstica da época, porque de fato existem documentos antigos que usam esse termo para crenças gnósticas, né? Eram como se fossem forças da natureza que controlam o universo, né? Ou se esses rudimentos do mundo eram princípios mundanos. De qualquer forma, seja uma coisa ou outra, o fato é, isso não era Bíblia. Os gálatas estavam aceitando coisas que não eram bíblicas, que não eram condizentes com o Evangelho. Rudimentos do mundo ou espíritos elementares não são coisas bíblicas. Então, os gálatas, eles estavam colocando para dentro do seu Evangelho um monte de coisas que não faziam parte do Evangelho. Tradições judaicas, tradições pagãs, tradições esotéricas. É interessante que esse mesmo termo, rudimentos do mundo, ele é utilizado lá em Colossenses, no capítulo 2, onde Paulo ele faz uma séria discussão contra gnósticos ou proto-gnósticos. Eram pessoas na época que misturavam o Evangelho com ideias filosóficas de seu tempo.
E você vai encontrar esse mesmo termo, rudimentos do mundo. Aliás, Colossenses ele ainda fala de uma maneira mais clara em relação a isso, porque ele usa o termo, no capítulo 2, você pode ler depois, Paulo vai falar que os colossenses estavam utilizando rudimentos do mundo, tradições de homens, e mais outras vãs filosofias, e mais outros termos que indicam que o problema dos colossenses era se afastar das Escrituras. Eles estavam colocando para dentro do seu evangelho coisas que não faziam parte do evangelho, não faziam parte da palavra de Deus. O evangelho que Paulo combatia, o falso evangelho, o outro evangelho, era um evangelho que geralmente se baseava na salvação por obras. Os judeus que o seguiam, e seguiam esse falso evangelho, eles costumavam crer que para você ser salvo, você precisava ser circuncidado e guardar a lei. E eles colocavam isso como o ponto de salvação. Está errado. E Jesus acabava sendo mais algum ritual. Ele não era o principal. Ele não era aquele que salva. O outro evangelho, ele muitas vezes misturava ritos de diversos lugares diferentes. Ritos do Antigo Testamento, ritos esotéricos. Então, o resultado desse outro evangelho era algo com aspecto cristão, parecia cristão, mas quando você ia olhar o conteúdo, era um conteúdo deturpado, era um conteúdo misturado, era um conteúdo sincrético. E você vê isso até hoje, né? Quem de vocês já não viu alguém que se diz católico, mas vai num centro espírita e no final do ano coloca barquinho para Iemanjá? É bem comum, principalmente entre artistas famosos. Isso é sincretismo, é mistura. Então você se diz cristão, você tem algumas práticas cristãs, mas você a mistura com muitas outras práticas, muitas outras filosofias, muitas outras coisas que não são evangelho, que não são escritura. Assim como na época de Paulo, os gálatas e também outros cristãos, eles estavam seguindo outro evangelho, foram evangelizados e agora estavam flertando com um evangelho cheio de coisas que não faziam parte das Escrituras. Hoje em dia você tem cristãos, ou tipos de cristãos, que seguem outro evangelho. Eu separei aqui alguns tipos que eu acredito que todos vocês já conheceram alguém assim ou conhecem alguém assim. Eu separei 7 tipos de cristão que seguem um outro evangelho. O primeiro tipo é o cristão esotérico. Eu chamo de cristão esotérico. O cristão esotérico é o cristão das crendices, é o cristão das superstições, é um cristão que ele aceita tudo quanto é crendice. Não é muito comum entre os protestantes, mas, por exemplo, entre cristãos católicos, os não praticantes, tem muitos que acreditam em astrologia, signos, veem signos, entendem de signos e se guiam por signos. Algo que é totalmente contrário à Bíblia. Se você for no Antigo Testamento e até no Novo, você vai ver que a Bíblia ordena que você não se guie pelas estrelas, pelo sol, pelos astros. Mas você tem cristão que se guia por isso. Mas eu chamo de cristão esotérico também aqueles cristãos que acreditam como, por exemplo, banho de sal grosso, práticas do tipo. Aquele cristão que leva óleo ungido para casa e unge tudo quanto é coisa, achando que o poder está no óleo. É um cristão esotérico. É um cristão que acredita em algo muito parecido com magia, sabe? Que não entende que o poder não está ali, mas está em Deus. Que precisa de alguma coisa palpável. O cristão esotérico ele está sempre pronto a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Tradições.
Existe o cristão liberal, é um segundo tipo, né? É aquele cristão que ele parece que está na igreja só para reclamar que as coisas são muito antigas, né? E ele é um tipo de pessoa que, para ele, tudo é nada a ver, né? Isso aqui nada a ver, nada a ver, nada a ver. O cristão liberal é o tipo de cristão que muitas vezes ele quer estar num bar com pessoas bebendo e ele faz questão de tirar uma foto disso e mostrar para chocar as pessoas. Para dizer, não, eu sou um cristão e eu preciso estar no meio da galera, daqueles que bebem, daqueles que fazem coisas erradas, e eles, né, querem chocar os outros. O cristão liberal, ele parece não ligar muito para a Bíblia. Ele liga para as próprias ideias. Ele acha que ele não precisa se pautar na Bíblia, ele se pauta muito mais na cultura. Ele parece muito mais interessado em estar bem com as pessoas do que em se pautar pela Bíblia. O cristão liberal, ele é o famoso não julgueis. Ele não gosta de falar de pecado, ele não gosta de falar das coisas mais duras da Bíblia. Ele sempre quer amenizar as coisas, suavizar as coisas, vender um evangelho daquele Jesus legal que não repreende ninguém. A repreensão é algo que está ausente na vida de um cristão liberal. Ele não quer repreender e ele também não quer ser repreendido. E é interessante porque, se você for pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, eu acho que 70% do que ele escreve é repreensão. Se você for pegar os profetas, 70% do que eles escrevem é repreensão. Paulo fala que nós devemos repreender, embora haja um jeito certo de repreender, não é de qualquer jeito, mas ele fala. Então o cristão liberal não gosta disso. Nós temos um terceiro tipo de cristão, que é o cristão fariseu. E eu acho que o cristão fariseu e o cristão liberal, eles dependem um do outro, sabe? Parece que onde tem um cristão liberal, tem um cristão fariseu e vice-versa. Eles se alimentam, sabe? Porque eles são dois extremos. Se o cristão liberal ele é alguém que não está interessado em Bíblia, não está interessado em regra, em ordem, em mandamentos, por outro lado, o cristão fariseu é uma pessoa que só pensa nisso. Ele não consegue pregar um evangelho voltado primariamente para Jesus. Ele só consegue olhar regras, muitas vezes regras antibíblicas. Porque o cristão fariseu ele gosta tanto de regras que ele inventa as próprias regras ou abraça tradições porque ele acha que essas tradições elas vão impedi-lo de transgredir os mandamentos de Deus. Então ele começa a criar cercas e cercas e cercas e cercas. E ele passa a ter um relacionamento maior com essas regras do que com Jesus. Isso causa vários resultados ruins, né? Em alguns causa paranoia. A pessoa acha que está em pecado o tempo todo e em outros causa a síndrome de acusação. Você vive acusando os outros e às vezes faz isso das piores maneiras possíveis. E você tem também o problema da hipocrisia. Afinal de contas, diz o ditado que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. É muito mais fácil você ver o erro dos outros do que você ver o seu. Você reconhecer o erro dos outros do que você reconhecer os seus. Então é muito fácil, quando você se torna um cristão fariseu, você se tornar um acusador, mas não olhar para os seus próprios erros. Se você olhar para a Bíblia, você vê como que eram os líderes da época de Jesus. Falavam, mas chegaram ao ponto de dizer: vamos matar Jesus, mas tirá-lo antes do pôr do sol para não transgredir o sábado. É algo meio incoerente, né? Um quarto tipo de cristão que segue outro evangelho é o cristão revolucionário, né? O cristão revolucionário, eu diria que ele é um passo depois do liberal, né? Ele não está interessado mais em igreja. E, na verdade, eu não sei o que o cristão revolucionário faz na igreja, na verdade, né? Ele é alguém que ele tenta tirar o cristianismo de tudo que ele faz. Então, se ele quer fazer o bem, se ele quer ajudar o próximo, ele vai fazer sem o cristianismo. Certa vez, conversando até com o Boechat, a gente estava falando sobre uma pessoa que estava fazendo missões, uma cristã,
e ela postou uma foto alimentando uma pessoa. E alguém comentou que, poxa, legal o que você está fazendo, mas pena que você tem que vender o evangelho junto. E ela falou, não, mas isso aqui é o evangelho. Você já estava querendo dizer assim, eu estou alimentando a pessoa e só de eu estar alimentando a pessoa eu já estou pregando o evangelho. Só que isso não é verdade. Se só alimentar as pessoas fosse pregar o evangelho, então o governo seria um bom evangelista. Tem aí os programas Fome Zero, enfim. Qualquer ateu que se dispusesse a alimentar as pessoas seria um bom evangelista e estaria salvo. Não é verdade? Alimentar não é pregar o evangelho. Você precisa alimentar, sim, mas isso não é pregar o evangelho. Isso é parte do trabalho de um cristão. Mas para o cristão revolucionário, ele acha que o evangelho, que a palavra, que a pregação é coisa pouca. E o que ele precisa realmente é ter impacto social. Então ele não está muito interessado em pregar, em falar de Deus, ele quer simplesmente fazer a ação social. E esse tipo de cristão é o tipo de cristão que está sempre reclamando da igreja, dizendo que a igreja é preconceituosa, que a igreja não ajuda, que a igreja... Enfim. É um cristão que realmente eu não sei o que está fazendo na igreja. E, geralmente, esse tipo de cristão sai da igreja muito rápido. Um quinto tipo de cristão, 3, 4, 5, isso, é o cristão emocionalista, e esse aí tem um monte. É o tipo de cristão que a fé dele está totalmente baseada no emocional. Ele precisa daquele culto de louvor poderoso. É alguém que parece que é movido por música, movido por louvor, movido por mão para o alto. Ele está sempre procurando uma pregação emocionalista, que mexe com as emoções, que faz chorar. Esse tipo de cristão é o tipo de cristão que, se você perguntar a ele alguma coisa sobre Bíblia, ele não vai saber responder. Não sabe, ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe nada de doutrina. Ele só sabe, Senhor, te agradeço, Senhor. É o tipo de cristão que não segue o que Pedro diz, na sua carta, 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para dar a razão da esperança que há em vocês. Ele não está preparado para isso. Esse é o tipo de cristão que, se você perguntar por que ele crê em Jesus, ele fala assim, olha, eu sinto. Come uma laranja, você vai sentir a laranja, então você tem que experimentar Jesus. É a única coisa que ele consegue te falar. Se você for fazer perguntar uma dúvida bíblica, tá, mas por que é assim, assim, assado? Por que Deus fez isso? Mistério. É o cristão emocionalista. Esse tipo de cristão, quando ele for confrontado lá na frente, de repente numa faculdade, das duas uma, ou ele se fecha para a faculdade, ou ele se fecha para a fé. Ou ele vai sair da igreja, ou ele vai sair da faculdade. Esse tipo de cristão, às vezes ele é um bom cristão dentro da igreja. Aí tem filho, o filho se afasta. Por quê? Porque o filho tinha dúvida e ele não sabia responder. É o cristão emocionalista. Nós temos o cristão anti-intelectual. O cristão anti-intelectual é aquele que realmente se fecha para a sabedoria, se fecha para a ciência, se fecha para o conhecimento, às vezes se fecha até para o conhecimento da própria Bíblia. Eu já vi muitos, que acham que Bíblia você interpreta da maneira como você quiser. E ainda chama isso de interpretação espiritual. A pessoa lê a Bíblia e ela dá o sentido que ela quer, o sentido que toca o coração dela. Ela não se preocupa com o que realmente a Bíblia está dizendo. É o que ela sente. E se você for reclamar dela, ela fala assim, não, você não sabe ser espiritual. Você está se apegando à letra. Ou seja, anti-intelectual. E um último tipo de cristão é o cristão militante desigrejado. É aquele tipo de cristão que ele sempre vai reclamar
da igreja e vai dizer, olha, eu não vou mais à igreja porque só tem falso, porque só tem ladrão, porque não sei o quê, eu vou viver meu evangelho em casa. E aí ele está sempre preocupado em militar a favor de desigrejados, de uma vida desigrejada. Todos esses tipos de cristão aqui, com certeza vocês conhecem, pelo menos um deles vocês conhecem. Seguem um outro evangelho. Porque todas essas coisas aqui são coisas que você não vai encontrar na Bíblia. A Bíblia não ensina a gente a ser anti-intelectual, a Bíblia não ensina a gente a ter uma fé emocionalista, uma fé que não estuda. A Bíblia não ensina a gente a ser desigrejado e militar por isso. A Bíblia não ensina a gente a ser um revolucionário e achar que o cristianismo não é importante, que tudo que você precisa é alimentar as pessoas. Ela não ensina isso. Pelo contrário, ela fala que a pregação do evangelho é muito importante, é a coisa mais importante que existe. A Bíblia não ensina a gente a salvação pelas obras, não ensina a gente a ficar acusando todo mundo, mas também não ensina que a gente não pode repreender. A Bíblia não ensina a gente a crer em qualquer tipo de crendice. Pelo contrário, ela ensina que todas as nossas crenças devem estar baseadas nesse livro. Há uma passagem no Antigo Testamento em que Deus diz o seguinte, olha, quando disserem para você, para irem a necromantes, a lei é o testemunho. Ou seja, se você quer saber o que Deus diz, é esse livro aqui. Nada que tenha fora é verdadeiro. Se alguma coisa vai contra esse livro, tem que ser anátema. Então, voltando à passagem de Gálatas, para a gente fechar, quando Paulo ele se preocupa com os crentes da Galácia que estavam seguindo um outro evangelho, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, se até nós mesmos ou um anjo vier do céu com um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Por quê? Porque o evangelho está baseado aqui, nessas escrituras. Essas escrituras aqui sobreviveram ao tempo. Essas escrituras aqui são sagradas. Qualquer coisa que se afaste disso aqui tem que ser anátema. Não presta. A nossa peneira básica é esse livro. Então, o conselho de Paulo é muito forte. Pode ser um anjo, pode ser eu mesmo. Isso é muito interessante, sabe? O homem cai, né? Às vezes, pregadores que diziam coisas maravilhosas, bíblicas, um dia se afastam. Então, Paulo, ele deixa claro o seguinte, olha, a verdade não depende de mim. Não depende de uma manifestação sobrenatural, de um anjo, de um ser. Verdade depende de estar baseada aqui, neste livro. Então, mesmo que eu contradiga o que eu estou falando agora depois, ou que um anjo apareça, você precisa estar firme aqui. Que seja amaldiçoado o anjo que falar contra a Bíblia. Que seja amaldiçoado o homem que falar contra a Bíblia, mesmo que seja eu. Que isso sirva de lição para nós nessa manhã. Que nós tenhamos sempre essa peneira de olhar todas as coisas por esse prisma. Será que é bíblico? Será que foi isso que Deus falou? Por que eu creio nisso aqui? Por que eu faço isso aqui? Por que eu abraço essa prática? É bíblica? Não é bíblica, os cristãos fazem, a maioria faz, meus pais me ensinaram, então joga fora. Tem que ser bíblico. Se não for bíblico, que seja anátema.